Neemias, capítulo 1. Versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, no versículo 3, Anani e aqueles que vieram até Neemias respondem: os restantes que não foram levados para o exílio. Essa palavra restantes também você pode colocar como remanescente, ou remanescente. Então hoje nós gostaríamos de falar acerca do remanescente. Como eu disse, o livro de Neemias trata de que Deus levanta um homem, um vaso, um instrumento útil para despertar o remanescente, para fazer a sua obra de acordo com a sua palavra, apesar dos inimigos. Então nós vamos usar a palavra muros só de uma forma para você guardar, mnemônica. Então na letra M nós falamos na primeira sessão, os mandamentos do Senhor, o mandato do Senhor. Toda restauração, toda obra que diz respeito a trazer de volta a normalidade, aquilo que Deus estabeleceu, vai se dar pela palavra de Deus, pela Escritura. Então a letra M. Letra U, nós falamos ontem, utensílio útil. Deus usou, Esdras usou Neemias, que se dispuseram como utensílios. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio útil. E hoje nós vamos falar, como coloquei aqui a letra R, remanescente. Então Deus trata com os remanescentes. Como ouvimos anteriormente, quando o povo de Israel saiu do Egito, não ficou, irmãos, nem uma unha ficou para trás. Mas como nós ouvimos, quando do povo cativo, foi deixar a Babilônia, conforme os números nós ouvimos, 50 mil de 800 mil saíram. Irmãos, menos de 7%. Apenas esses poucos saíram para voltar e restaurar a casa de Deus que estava em Jerusalém. Então, há um princípio na Bíblia: Deus trabalha nessa época com os remanescentes. Remanescente é uma parte do povo, mas que também representa todo o povo. Por favor, no próprio livro de Neemias, capítulo 13, capítulo 12, 47... Neemias, capítulo 12, 47. Diz aqui: todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. O Espírito Santo escreveu aqui: todo Israel. Todo Israel que se encontrava na província, se encontrava em Judá, mas é considerado todo Israel. Então há uma representação. Os remanescentes representam o povo, porque Deus sempre terá testemunho de si. Deus nunca vai se deixar ficar sem testemunho. Deus nunca vai se deixar ficar sem testemunho. Ciro
fez o decreto. Quem é do Senhor, quem é do seu povo, volte. Volte. Meus irmãos, poucos voltaram. Poucos se dispuseram a retornar para Jerusalém, que se encontrava em ruína. Poucos se dispuseram a pagar um preço para restauração. Apenas um remanescente. Apenas um remanescente se dispôs a pagar esse preço. Vamos para Isaías capítulo 1, versículo 9. O profeta diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, ou também remanescentes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Também nesse mesmo livro, no capítulo 10, no 21, os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Ainda que Israel seja numeroso, como a areia, apenas o remanescente é colocado em conta aqui. Apenas o remanescente se converterá. Deus trabalhará, Deus trabalha com seus remanescentes. Também, irmão, Sofonias 3. Sofonias 3. Aí no versículo 13, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Deus então trabalhará com esses restantes, remanescente, esses que representam todo o povo. Paulo faz menção dessa passagem de Isaías. Ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, Deus tem o seu remanescente. Deus tem os seus que zelam pelo seu nome e pela sua palavra. Irmãos, e o texto principal que fala sobre o remanescente, Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Malaquias é contemporâneo, irmãos, de Neemias. Malaquias dá uma palavra para os filhos dos remanescentes, para os filhos, os netos daqueles que voltaram de Babilônia. E olha o estado em que se encontrava aquele povo em Israel. Capítulo 3, versículo 13. Malaquias não está profetizando para os que ficaram na Babilônia, está profetizando para os que estavam na terra. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não.
o servo. Aqui nos dá, irmãos, duas características marcantes dos remanescentes. Versículo 16. Ao temor do Senhor. Então os que temiam ao Senhor. Os que temiam o Senhor não tinham mau entendimento da situação, não viam as coisas de uma maneira incorreta. Aqueles que não temiam o Senhor reputavam por felizes os soberbos. Eles estão com a avaliação errada, um juízo perturbado. E eles pensavam e diziam: os que cometem impiedade prosperam, sim, tentam ao Senhor e escapam. Uma avaliação equivocada. Nós vamos atribuir injustiça ao Senhor? De forma alguma. Santo, santo, santo é o Senhor, e justo em todos os seus caminhos. Mas havia, dentre esses, naquela época de Neemias, posterior, mesmo naquela época, os que temiam ao Senhor. Primeiro ponto, temer ao Senhor. Falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, primeira característica, temer o Senhor. Temiam o Senhor. Por temer ao Senhor, nós não cedemos ao mal. Nos mantemos em santidade. Por temer ao Senhor, nós aborrecemos o mal. Mas não só temer o Senhor, lembravam do seu nome. Temiam o Senhor, lembravam do seu nome. Então, quando Ciro deu o decreto, quem é do seu povo, volte. Poucos voltaram. Onde está o temor do Senhor? Devo eu permanecer em Babilônia, embora aqui eu tenha minhas raízes, eu tenho conforto, tenho comodidade, tenho os meus negócios? Diz que os judeus se transformaram de agricultores para grandes negociantes, comerciantes, até hoje. Mas onde está o temor do Senhor? Onde está a lembrança do seu nome? Há um Salmo 137. Vamos para o Salmo 137. Aqueles que estavam cativos e voltaram. Olha o que eles passavam, sentiam em Babilônia. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Quem está falando isso? Quem está falando essas palavras? Todos os cativos? Todos aqueles que estavam às margens dos rios de Babilônia? Não. Alguém que uma vez esteve às margens de Babilônia, mas agora está em outro lugar. Agora já está em Jerusalém. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não dá a entender que nem nas sinagogas da Babilônia eles entoavam, né? O canto do Senhor. Esses que estão falando o Salmo. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha de Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha o versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Ele estava em Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. E ele até mesmo faz contra si uma imprecação. Ele prefere que sua língua se apegue ao paladar se ele não se lembrar de Jerusalém. Se eu me não lembrar de ti. Irmãos, então,
É todo judeu cativo que faz esse salmo, que ora essa oração? Não. Menos de 7% voltaram. E o Senhor vai trabalhar com o remanescente. E o Senhor anota tudo isso. Há um memorial diante do Senhor para aqueles que temem o seu nome e temem o seu nome e se lembram do seu nome. Temem o Senhor e se lembram do seu nome. E eis aqui, alguns que voltaram, que lá na Babilônia sofriam por Jerusalém. Também o Salmo 102, nós vamos ver também o princípio do remanescente. Versículo 10, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abatestes. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Deus não será esquecido, irmãos. De geração em geração, a memória do nome do Senhor permanecerá. Deus sempre terá o seu testemunho. Deus nunca se deixou sem testemunho. Ah, mas Samuel, houve 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista. Será? Será que houve esses 400 anos de silêncio? Aqui está dizendo, de geração em geração, a tua memória, a memória do teu nome, permanecerá. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todo servo do Senhor, todo servo de Israel diz essas palavras? Às vezes diz, mas será que é real? Nós amamos até as pedras, amamos até as pedras de Sião, nós nos compadecemos do pó, da miséria, do desprezo em que se encontra Jerusalém. Será que é assim mesmo? Mas isso aqui é verdadeiro. Mas quem são esses servos? De que voz é esse salmo? Irmãos, dos remanescentes. Dos remanescentes. Nem todo judeu vai dizer isso. Nós amamos até as pedras de Sião. Não é verdade. Ciro abriu a porta. Vão, vocês estão livres. Estão livres. Não havia nenhum impedimento. Ah, mas lá diz que o Senhor despertou o Espírito. Amém. O Senhor despertou o Espírito. Mas o Senhor não pode despertar o Espírito de alguém que teme a Ele e sempre se lembra do seu nome? Será que não? O Senhor vai se esquecer desses que lembram sempre do seu nome? Claro que não. Tem um memorial escrito. Nem todos, irmãos, afirmam essas palavras. Os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Deus tem também, irmãos, o seu remanescente tratado em Novo Testamento. Então, como eu disse, de Neemias, Malaquias até João Batista passaram-se 400 anos. E será que nesse período Deus ficou sem o seu testemunho? Lucas, capítulo 2. É verdade que não houve palavras acrescentadas no cânon naquele período. Não houve palavras de profetas acrescentadas ao cânon. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Mas entre Malaquias e até a manifestação de João Batista, não houve outros profetas? Não houve palavra do Senhor em 400 anos? Vamos ver aqui. Lucas 2. Aqui é uma passagem quando João Batista tem 3 meses de idade, né? Nascimento de João Batista. Lucas 2, 25.
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então a próxima proclamação, depois de Malaquias, não é arrependei-vos e crede no Evangelho. Não foi a próxima proclamação. Houve uma proclamação para um homem aqui, não só para ele, mas havia um grupo de pessoas em Israel que aguardavam a manifestação da consolação. Revelara-lhe o Espírito Santo disse para Simeão, você não vai passar pela morte, você verá o Cristo do Senhor. É uma palavra. É a palavra de Deus. Houve palavra de Deus. Deus não estava em silêncio. Deus não se deixa sem testemunho. E de geração em geração haverá a memória do seu nome. Haverá a memória do seu nome. Mas será que será público, explícito, grandioso? Às vezes não. Poucos aguardaram essa consolação em Israel. Quando Jesus se manifesta, poucos tomam ciência. Mas tinha. Deus trata com seus remanescentes. Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Olha quanto de palavra profética esse homem recebeu. Olha como era o seu entendimento acerca da pessoa, daquele menino, acerca da obra e acerca do que a sua obra causaria em Israel. E ele também profetiza para a própria Maria, 35, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Mas não para em Simeão, versículo 12, 36. Havia uma profetisa. Não havia profetisa, havia profetas. Antes mesmo, de 30 anos depois, João Batista se manifestar. Voz que clama no deserto. Então Deus tem o seu testemunho. Deus fala. Deus faz com que o seu nome seja lembrado de geração em geração. 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Dá-nos a entender, irmãos, que essa Ana se consagrou ao Senhor, já era consagrada ao Senhor desde viúva. Desde quando ficou viúva? Se vamos calcular aqui por baixo, se ela casou com 20 anos, 7 anos, 27, agora ela está com 84, então 84 menos 27, 54, 60 anos. Então de João Batista, 90 anos atrás de João Batista, já havia palavra profética. Deus não ficou em silêncio. Não houve palavra escrita para acrescentar o cano, Malaquias foi o último. Mas Deus não se deixou sem testemunho. Ela era profetisa. Versículo 37. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Mas todos que esperavam a redenção de Jerusalém eram muitos? Felizmente não eram muitos. Quando há notícia, os sábios, os magos vêm procurando o menino, Jerusalém se agita. Herodes manda perguntar, onde é que nasceu? Toda Jerusalém estremece.
Mas havia um grupo que esperava a redenção de Jerusalém. Havia um grupo que temia o Senhor e que lembrava do seu nome. Anunciava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Certamente ela proclamava: o menino chegou, o Messias chegou, o Messias chegou. Mas o Messias só iria se manifestar plenamente 30 anos depois. Né? Com 12 anos ele já se apresenta aos doutores, mas só vai se apresentar publicamente como o Messias 30 anos depois. Deus trabalha com seus remanescentes. E também, irmãos, Apocalipse capítulo 2, e 3. Era desejo de Deus alcançar os seus planos com todos. Todos. Deus é todo inclusivo. Mas nem todos darão ouvidos. Apocalipse capítulo 2. Versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Capítulo 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome. Um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por 7 vezes vai dizer essa expressão, capítulo 3, 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus trabalha com o remanescente. Aqui tem um princípio de remanescente. Não estou dizendo que o vencedor é o remanescente, mas aqui distingue aquele que é vencedor daquele que não é. Aqui distingue aqueles que ouvem daqueles que não ouvem. Mas o chamado é: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, atente para o que o Espírito diz às igrejas. E nós sabemos de alguém que tem ouvidos, de alguém que está concorde com o Espírito, lá no final do Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Eis aí alguém que tem o mesmo sentir, o mesmo pulsar do Espírito. Tanto o Espírito como a noiva estão dizendo para o noivo: vem. Estão dizendo para Jesus: vem. Estão dizendo: Maranata. Amém, irmãos? O Senhor nos converteu dos ídolos, servimos o Deus vivo e para guardarmos do céu o seu Filho. Então devemos ter esse sentimento que tem o Espírito. E também esse mesmo clamor da noiva: vem, Senhor Jesus. Pode ter casa restaurada, mas a casa restaurada sem o noivo, né, não supre. Despede em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Simeão estava satisfeito por ter visto o rei. Aquele que ouve, diga: vem. Então o remanescente permanece nesse espírito. O remanescente deseja a manifestação do Senhor. Embora tudo em derredor se corrompa, ele se mantém no temor e na lembrança do nome do Senhor. No temor e na lembrança do nome do Senhor. Aqueles irmãos que voltaram, aqueles judeus que voltaram, se estabeleceram, embora tendo voltado, irmãos, muitos deles fracassaram. Muitos fracassaram e muitos vão ser censurados. Voltemos para Neemias. Neemias, capítulo 4. Versículo 12.
Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Aqui o muro já tinha chegado até a metade. E agora eles se veem confrontados pelos inimigos. E Neemias faz essa advertência: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Lembrai-vos do Senhor, não os temais, não tenham medo dos inimigos. Irmãos, Jesus Cristo disse: nós não devemos ter medo das pessoas, não devemos ter medo dos homens. O único do qual nós devemos ter medo é o Senhor. Esse é um princípio dos remanescentes. Temor ao Senhor, não temor aos homens. E o outro princípio é de que eles se lembram do Senhor. Neemias está chamando o povo para lembrarem-se do Senhor, grande e temível. Irmãos, não foi por esquecerem do Senhor que as portas ficaram queimadas por tanto tempo. Não foi por esquecerem do Senhor que os muros ficaram por mais de 90 anos, 100 anos, derrubados. Será que precisava mesmo de fato? Será que era vontade de Deus que só em Neemias que a cidade fosse restaurada? Claro que não. Se houvesse temor do Senhor e lembrança do seu nome, essa obra já teria ficado pronta antes. Também no capítulo 5, há uma censura. Neemias censura os judeus por causa de usarem usura contra os seus próprios irmãos, uma atitude egoísta. Capítulo 5, versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Só abrir um parênteses aqui, irmãos. Então Neemias está dizendo que ele e os judeus resgatavam judeus que estavam vendidos a outros povos. Olha aqui o fruto, olha a consequência de não aproveitar o decreto de Ciro. Qual foi o decreto de Ciro? Quem é do seu povo, vá. Mas nem todos foram. E o que vai acontecer nesse intervalo? Alguns vão ser cativos. Alguns vão ter que ser resgatados por dinheiro. Neemias, naquela época, na época de Neemias, ele e seus irmãos resgatavam judeus que anos atrás tinham tido um decreto para ser livre, mas não aproveitaram, não retornaram e vão se encontrar em cativeiro. Mas fechando parênteses, versículo 8, disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Não devíeis andar no temor do nosso Deus? O remanescente, fiel a Deus, anda no temor de Deus. Mas esses aqui estavam voltados para a sua cobiça, escravizando os próprios irmãos, sem temor de Deus, sem lembrar do nome do Senhor. Embora participassem daquela leva dos remanescentes, não estão se comportando como remanescentes. Tiveram o privilégio, seus antepassados, terem tido a liberdade por parte de Ciro, mas agora que não estão manifestando a posição correta do coração daquele que teme o Senhor. Mas também, irmãos,
Há exemplo positivo aqui nesse livro. Lá em Malaquias diz que o Senhor tem um relato. Há um relato, e eles serão para mim especial tesouro. Nós lemos aqui no capítulo 10, há uma lista enorme de nomes, nomes e mais nomes. Para a nossa carne, algo enfadonho. Lista e mais lista, nome e mais nome. Quem se interessa por isso? Deus se interessa. Deus se interessa. Há um memorial para aqueles que temem o Senhor. Se você se lembra do Senhor, o Senhor se lembrará de você. Há um memorial. Então tem nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes. Agora no capítulo 11, há também uma relação dos que habitaram em Jerusalém. Capítulo 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Bom, quem pode dizer como salmista, Jerusalém, se eu de ti me esquecer? Quando há a possibilidade de você morar em Jerusalém? Irmãos, aqui nessa época, a cidade, os muros foram reconstruídos. Os irmãos voltam aí no capítulo 7. Mas a cidade estava pouco habitada. Capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, versículo 1. Ora, uma vez reedificado o muro, assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, então já estava tudo estabelecido. Mas olha o 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Havendo o convite, havendo a possibilidade de você se mudar para Jerusalém, você aceita? Não, se você morasse lá naquela época, você teria aquele coração do salmista? Seus servos amam até as pedras de Sião. Opa, vou para lá. Então Esdras propõe que a cidade fosse habitada. Os príncipes propuseram que a cidade foi habitada. Os príncipes moraram em Jerusalém. O restante deitou sorte para trazer o dízimo. Então, de cada 10 judeus que habitassem fora de Jerusalém, pelo lançar da sorte, seria obrigado a vir morar na cidade. Mas antes de colocar seu nome para ser sorteado, você já se habilitaria? Não foi isso que aconteceu, irmão. Teve que ter essa imposição. Teve que lançar sorte para que 10% da população viesse morar em Jerusalém. Mas agora olha o lado positivo, versículo 2. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Eis aí, é o coração do remanescente. Aquelas pessoas que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Mas como assim lembram do seu nome? O que tem de especial em Jerusalém? O que tem de especial em Jerusalém naquela época? Além de casas para serem edificadas. Se você deixasse lá a sua cidade, você teria que refazer a sua vida social, refazer a sua vida financeira, refazer seus laços afetivos. O que tem? O que você tem a ganhar em Jerusalém? O que Jerusalém oferece? Deus escolheu Jerusalém para fazer habitar o seu nome. O nome de Deus é que faz Jerusalém diferente. Então houve aqueles que se apresentaram voluntariamente, não precisou escrever seu nome, não precisa escrever meu nome para o sorteio, eu me ofereço, eu e minha família vamos morar em Jerusalém. Aí continua, são estes os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém, versículo 3. Porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão. Versículo 4. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias. Irmãos, agora vai uma lista.
uma lista daquelas famílias que foram para Jerusalém. Uma lista enorme, versículo 15, dos levitas, Semaías, vários e vários nomes. Quem se interessa por isso? O Senhor se interessa. O Senhor se lembra daqueles que se lembram do seu nome. Versículo 19, dos porteiros, Acube, Talmon, que vai falar o nome deles. Versículo 22, o superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, vai falar o seu nome. Versículo 24, Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Isso é o que compete à cidade de Jerusalém. Agora as demais cidades, as aldeias, versículo 25. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, em suas aldeias, em Dibon, em suas aldeias, em Jequibzeel, em suas aldeias, e em Jesus, em Moledá, em Bet-Paled, em Azar-Sual, e em Bersebe, em suas aldeias. Mas cadê o nome das pessoas? Cadê a lista das pessoas que moraram nas aldeias? O Espírito Santo não colocou. O Espírito Santo só nomeou pessoas, habitantes de Jerusalém. E aquelas pessoas que habitaram nas aldeias? Não fala o nome. Não lembrou. Tem distinção, irmãos? Tem distinção. Há um memorial para aqueles que se lembram do nome do Senhor. Há um memorial para aqueles que temem o nome do Senhor. Então aqui, voluntariamente, homens se dispuseram para habitar em Jerusalém. Jerusalém que o Senhor tinha escolhido. Homens voluntariamente se alinharam ao prazer de Deus, à alegria de Deus. Versículo 31, os filhos de Benjamim também estabeleceram em Gebe, daí em diante Migmas, Aé, Betel. Não vai falar. Não vai falar o nome deles. Não vai falar o nome daqueles que habitaram em outras cidades. Também no capítulo 12 é lembrado alguns nomes. São esses sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amaria, Malu, Secanias, Reum, Meremote. Novamente, irmãos, quem se interessa? Quem se importa por esse nome, por essa lista? Há muitos de nós que não gostam de ler crônicas. Há muitos de nós que não gostam de ler genealogias, porque é canseira. Mas não é para o Senhor. O Senhor se lembra. O Senhor relata. O Senhor traz nome a nome daqueles que se importaram por Ele. O que é de especial em Jerusalém, irmãos? O nome do Senhor. O que é de especial? O que nós devemos guardar? Vamos para aquela carta que o Senhor não repreende. Em Apocalipse, Filadélfia. De 7 igrejas, o Senhor repreendeu 5, mas o Senhor não repreendeu, ou não mostrou alguma falha em Filadélfia. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Não foi isso que os inimigos disseram? Que farão esses fracos judeus? Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Eis aí, irmãos, a fala do remanescente, aqueles que temiam o Senhor, aqueles que falavam uns aos outros e que o Senhor atentava, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O Senhor promete guardá-los. Lá em Malaquias diz, eles serão para mim particular tesouro. O Senhor promete guardá-los da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar
os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele já tem coroa. Os que temem o Senhor e não se esquecem do seu nome, têm a coroa. Agora a ordem é, não perca a coroa. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Eis aí. O remanescente ama a cidade do seu Deus. O remanescente ama os propósitos de Deus, a casa de Deus, a nova Jerusalém, continuando, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Sejamos achados entre os remanescentes. Deus quer restaurar, mas Deus vai se utilizar do remanescente. Deus vai se utilizar daqueles que temem o seu nome, mesmo em meio a tanta confusão, mesmo em meio a Babel, mesmo em meio à fraqueza. Tens pouca força, contudo, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o Senhor tem tudo anotado. O Senhor se lembrará daqueles que se lembram dele. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nos encomendamos a Ti, ao Teu Santo Espírito. Ao meu Espírito que diz, vem, também queremos dizer, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. E, Senhor, enquanto o Senhor não vem, nos conceda, Senhor, essa parte dos remanescentes, daqueles que temem o Seu nome, daqueles que guardam a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, daqueles que não se esquecem de Ti. Queremos estar envolvidos, Senhor, naquilo que é do Senhor, na Tua casa, assim como Simeão, assim como Ana, ter achado, Senhor, aguardando o Senhor. Ó Senhor, Maranata, vem, Senhor. Coloca-nos, Senhor, nessa mesma disposição. Como noiva, queremos dizer, vem, Maranata, vem, vem, Senhor Jesus. Amém.